Audiobook do livro Fé Sempre Crescente, do evangelista Smith Wigglesworth, parte final 6. Algumas pessoas lidam com o diabo como se não se incomodasse tanto. O diabo aguenta todo tipo de conforto que você dá para ele. Expulse-o. Você não está lidando com uma pessoa, você está lidando com o diabo. O poder do demônio deve ser desalojado em nome do Senhor. Você sempre tem razão quando ousa para lidar com a doença como se fosse o diabo. Muitas doenças são causadas por alguma má conduta, onde houve uma má conduta em algum momento e Satanás teve a chance de entrar. É necessário se arrepender e confessar aonde foi que a pessoa deu lugar ao diabo, e então ele será expulso. Quando você lida com um caso de câncer, reconheça que é um espírito maligno que está destruindo aquele corpo. Eu tive que orar por uma mulher em Los Angeles. Ela estava sofrendo com câncer. E assim que esse mal foi confrontado, em nome de Jesus, parou de sangrar. O câncer morreu. A próxima coisa que aconteceu foi que o corpo natural expulsou para fora aquela matéria morta, porque o corpo natural não tinha espaço para ela. Então saiu uma grande bola com dezenas de milhares de fibras. Todas essas fibras estavam pressionando a carne. Esses poderes malignos se movem para obter mais controle do sistema, mas no momento em que são destruídas, sua retenção desaparece. Jesus disse aos seus discípulos que ele lhes deu poder para soltar e poder de ligar. É nosso privilégio, no poder do Espírito Santo, para libertar os prisioneiros de Satanás e permitir que os oprimidos sejam postos em liberdade. Assuma sua posição na primeira epístola de João e declare: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em seguida, reconheça que não é você mesmo que tem que lidar com o poder do diabo, mas o maior que está em você. O que significa ser preenchido com ele? Você não pode fazer nada de você mesmo, mas aquele que está em você ganhará a vitória. Seu ser se tornou o templo do Espírito Santo. Sua boca, sua mente, todo o seu ser é exercitado e trabalhado pelo Espírito de Deus. Fui chamado para uma certa cidade na Noruega. No corredor havia cerca de umas 1.500 pessoas sentadas. Quando cheguei ao local, estava lotado e centenas estavam tentando entrar. Havia alguns policiais lá. A primeira coisa que fiz foi pregar para as pessoas que estavam fora do prédio. Então eu disse aos policiais: fico triste que haja mais pessoas do lado de fora do que do lado de dentro, e sinto que devo pregar para o povo. Eu gostaria que vocês pudessem levá-las ao mercado para que elas recebessem ministração. Eles conseguiram um grande parque e uma grande estrutura foi erguida e eu pude pregar para milhares. Após a pregação, tive alguns casos maravilhosos de cura. Um homem percorreu cerca de 100 milhas trazendo sua comida com ele. Ele não tinha passado qualquer coisa através do seu estômago por mais de um mês, pois ele teve um grande câncer em seu estômago. Ele foi curado naquela ocasião, naquela reunião, e abrindo seu pacote, ele começou a comer diante de todas as pessoas. Havia uma jovem ali, havia uma jovem ali com a mão rígida. Ao invés da mãe fazer a criança mover e usar seu braço, ela havia permitido que a criança mantivesse o braço parado até chegar ao estado de rigidez, e ela tinha crescido, né, naquela situação, né, sendo uma jovem, mas uma jovem mulher, porém mais parecida com aquela mulher encurvada pelo espírito de enfermidade, né, que a Bíblia nos relata, que Jesus curou ela. Como ela estava diante de mim, confrontei o espírito de enfermidade em nome de Jesus, e que foi imediatamente expulso, e o braço ficou livre. Então ela acenou para todos. No final da reunião, o diabo colocou 2 pessoas em convulsão. Quando o próprio diabo está se manifestando,
então é hora de lidar contra ele. Ambas pessoas foram libertas, e então nos levantamos para agradecermos e louvamos ao Senhor pelos momentos maravilhosos que passamos. Precisamos acordar e nos esforçar para estar alinhados com a fé em Deus, como Ele deseja. Antes que Deus pudesse me trazer a este lugar, Ele me quebrou 1000 vezes. Eu chorei, gemi, eu sofri muitas noites nesse processo do Senhor. Eu penso que até que Deus tenha feito esse trabalho, você nunca poderá ter longanimidade pelos outros. Nós nunca podemos ter os dons de cura e a operação de milagres em operação enquanto nós não permanecemos no poder divino que Deus nos dá e nessa fé permanecendo, crendo em Deus e tendo feito tudo, ainda permanecer acreditando. Temos visto milagres maravilhosos nesses últimos dias e são apenas um pouco do que vamos ver. Acredito que estamos no linear de coisas maravilhosas, mas eu quero enfatizar que todas essas coisas só são possíveis por meio do poder do Espírito Santo. Você não deve pensar que esses dons cairão sobre você como uma cereja madura, como cerejas maduras. Há um sentido em que você tem que pagar o preço por tudo que recebe. Nós temos que ser cobiçosos pelos melhores dons de Deus e dizer amém a qualquer preparação que o Senhor nos conduzir, a fim de que possamos ser vasos humildes e utilizáveis por meio dos quais Ele mesmo poderá operar por meio do seu Espírito, do poder do teu Espírito. Capítulo 16. O dom de profecia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, falando da diversidade de dons pelo mesmo Espírito, Paulo escreve: a outro, profecia. Nós vemos a importância desse dom em 1 Coríntios 14, 1, onde nos diz para seguirmos a caridade e se desejarmos dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Vemos também que ele nos ensina que quando profetizamos, falamos aos homens para edificação, exortação e conforto. Então, quão importante é que nós tenhamos esse dom em manifestação na igreja, a fim de que os santos sejam edificados e fortalecidos e cheios com o conforto de Deus. Mas com este e com todos os outros, nós devemos ter o cuidado que seja operado pelo poder do Espírito e gerado na unção do Espírito, para que todos os que ouvirem a profecia, conforme ela é produzida pelo Espírito de Deus, saibam que é Deus quem está trazendo essa edificação que eles ouvem. É o Espírito de Deus que traz as coisas profundas de Deus e as revela e leva o profeta a divulgar a revelação. O enunciado na profecia tem um verdadeiro poder de elevação e dá a luz real sobre a verdade para aqueles que a ouvem. A profecia nunca é uma reflexão da mente, é algo muito mais profundo do que isso. Por meio da profecia, recebemos aquilo que é da mente do Senhor. E quando recebemos essas declarações abençoadas e frescas através do Espírito do Senhor, toda assembleia é elevada no reino espiritual. Nossos corações e mentes e corpos inteiros recebem uma vivificação por meio da palavra do Espírito revelada. À medida que o Espírito traz profecia, descobrimos que há cura, salvação e poder em cada linha. Por esta razão, é um dos dons que devemos cobiçar. Enquanto apreciamos a verdadeira profecia, não devemos esquecer que as Escrituras nos avisam de maneira inequívoca a respeito disso. O que é falso. Inequívoco que é falso. Em 1 João 4:1, somos informados: amados, não acreditem em todos os espíritos, mas experimente os espíritos se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas se espalharam pelo mundo. E João nos diz como podemos saber a diferença entre o verdadeiro e o falso. Nisto reconhecereis o espírito que procede de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, de que ouvistes que deveria vir. Há vozes que parecem profecia, e algumas entram em trevas terríveis, e escravidão por meio da escuta dessas falsificações do verdadeiro dom de profecia. A verdadeira profecia sempre estará exaltando Jesus Cristo, engrandecendo o Filho de Deus, exaltando o sangue de Jesus Cristo, encorajando os santos a louvar e adorar o verdadeiro Deus. A falsa profecia trata de coisas que não edificam e são projetadas para inflar seus ouvintes e levá-los ao erro. Muitos imaginam Satanás como um monstro grande e feio, com orelhas grandes, olhos e caudas, mas a Escritura não nos dão tal quadro dele. Ele era um ser de grande beleza, cujo coração se tornou caído de Deus. Ele está se manifestando em todos os lugares hoje como um anjo de luz. Ele está cheio de orgulho. E se você não se cuidar, ele vai tentar fazer você se orgulhar das obras operadas através de você. Esta é a fraqueza da maioria dos pregadores e da maioria dos homens. A ideia de ser alguém. Nenhum de nós é nada. E quanto mais sabemos que não somos nada, mais Deus poderá fazer de nós um canal do seu poder. Que o querido Senhor nos salve de todos esses lados do orgulho. Eles são armadilha do diabo. A verdadeira profecia irá mostrar a você que Cristo é tudo em todos e que você não é nada a menos do que nada e vaidade. Falsa profecia não vai engrandecer a Cristo, mas vai te fazer pensar que no final de tudo você vai ser ótimo. Você pode ter certeza que tal é inspirado pelo chefe dos filhos do orgulho. Eu quero alertá-lo contra a tolice de continuadamente procurar ouvir tais vozes. Olhe na Bíblia. Aqui temos a voz de Deus, que muitas vezes e de diversas maneiras já falou aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falando a nós por seu Filho. Não fuja com qualquer outra voz. Se ouvir a voz de Deus, será na linha das Escrituras a verdade dada na palavra inspirada. Em Apocalipse 22, 18 e 19, vemos o perigo de tentar adicionar ou tirar da profecia desse livro. Profecia verdadeira vem do poder do Espírito de Deus. Nem tira, nem adiciona as Escrituras, mas irá intensificar e vivificar aquilo que já nos foi dado por Deus. O Espírito Santo traz à nossa lembrança todas as coisas que Jesus disse e fez. A verdadeira profecia trará coisas novas e velhas das Escrituras da verdade e as tornará vivas e poderosas para nós. Alguns podem perguntar: se temos as Escrituras, por que precisamos de profecia? As próprias Escrituras respondem à questão. Deus disse que nos últimos dias ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão. O Senhor sabia que nesses últimos tempos a profecia seria um meio real de bênção para nós. E é por isso que podemos contar com Ele, nos dando, por meio do seu Espírito, através de seus servos e suas servas, verdadeiras mensagens proféticas. Eu quero te dar um alerta sobre ouvir vozes. Eu estava em uma reunião em Paisley, na Escócia, e tive contato com duas mulheres jovens. Uma delas usava uma blusa branca, mas estava manchada de sangue. Elas estavam em um forte estado emocional. Essas duas meninas eram operadoras de telegrafo e eram moças preciosas e haviam recebido o batismo no Espírito Santo, e ambas desejavam ser missionárias. Mas qualquer que seja o nosso estado espiritual, estamos sujeitos às tentações. E um poder maligno veio a uma dessas jovens mulheres e disse: se você me obedecer, eu farei de você uma das missionárias mais maravilhosas que já existiu. Era apenas o diabo ou um dos seus agentes agindo como um anjo de luz. E uma dessas jovens foi capturada imediatamente. E ela ficou tão animada que sua irmã viu que havia algo errado e pediu ao supervisor para permitir que ela tivesse um tempo de intervalo.
Quando ela foi para uma sala, o poder de Satanás se esforçava por imitar o Espírito de Deus e manifestou-se em voz e levou essa jovem a acreditar que o empreendimento missionário seria desenvolvido naquela noite se ela obedecesse. Esse espírito maligno disse: não diga a ninguém, mas só a sua irmã. Eu penso que tudo que Deus pode ser, eu penso que tudo de Deus pode ser dito abertamente. Se você não pode pregar o que você vive, sua vida está errada. Se você tem medo de contar o que faz em segredo, em alguns dias será contado do telhado, né? A Bíblia fala. Não pense que você vai conseguir fugir disso. O que é puro vem para a luz. Ele faz com que a verdade venha à luz, para que as suas ações sejam reveladas e que elas, né, e se elas são feitas em Deus. O poder maligno passou a dizer a essa menina: você vai para a estação ferroviária essa noite e haverá um trem chegando às 19h30, às 7h32. Compre uma passagem para você e para sua irmã. Então, irá restar para você 6 pênsios, dinheiro. Você encontrará uma mulher em uma carruagem vestida como enfermeira. E em frente a ela estará um cavalheiro que tem todo o dinheiro que você precisa. Ela comprou a passagem e tinha-lhe sobrado apenas 6 pênsios. A primeira coisa deu certo. A seguir, o trem chegou exatamente às 19h32. Mas a próxima coisa não deu certo. Elas correram de cima para baixo naquele trem da ferrovia, mas antes de descerem, e nada saiu como ela havia ouvido. Assim que o trem partiu, a mesma voz veio a ela e disse: lá na outra plataforma, lá na outra plataforma. E toda aquela noite, até às 9h30 ou às 21h30, essas duas jovens ficaram indo de uma plataforma para outra. E às 21h30, esse mesmo poder maligno disse: agora que eu sei que você vai me obedecer, vou fazer de vocês as maiores missionárias. Sempre algo grande, né? Elas ainda não haviam percebido que estava tudo errado. O poder maligno disse: este cavalheiro irá levá-las a um certo banco em uma certa esquina de Glasgow, onde ele dará para vocês todo o dinheiro. Os bancos não abrem a essa hora da noite em Glasgow. Se elas tivessem ido para a rua que esse espírito maligno mencionou, lá provavelmente não haveria banco nenhum. Tudo o que elas precisavam era de um pouco de bom senso e elas teriam percebido que não era o Senhor. Se você tem o seu coração aberto para esse tipo de vozes, você logo cairá em uma armadilha. Devemos sempre lembrar-nos de que existem muitos espíritos malignos no mundo. Essas duas jovens foram libertas? Sim, depois de um terrível trabalho de parto com Deus, elas foram perfeitamente libertas. Seus olhos foram abertos para ver que essa coisa toda não era de Deus, mas do diabo. Essas duas irmãs estão agora trabalhando para o Senhor na China e fazendo uma obra abençoada para Ele. Se você se enganar nessas linhas, louvado seja Deus que há uma saída. Eu louvo a Deus que Ele vai nos quebrar até que todo orgulho nos deixe. O pior orgulho, o que podemos ter é o orgulho da exaltação de si mesmo. Paulo escreveu no mandamento do Senhor. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. 1 Coríntios 14, 29, 31 ao 31. Se você não for humilde o suficiente para permitir que a sua profecia seja julgada, é tão claro que você está equivocado. A profecia tem que ser julgada. Um encontro como este que Paulo sugere, certamente seria a melhor reunião que você poderia participar
Louvado seja Deus, a maré vai subir para isso. Tudo ficará em perfeita ordem quando a igreja estiver banhada e entregue no grande ideal de apenas glorificar Jesus. Então acontecerão coisas que valerão a pena. Juntamente com a profecia, você terá o fruto do Espírito, que é a bondade. Eles eram homens santos que entregavam profecia nos dias antigos, conforme o Espírito Santo os inspirava. E então, hoje, o profeta em quem se pode confiar é um homem que é cheio de bondade. Aquela bondade que é o fruto do Espírito. Mas quando ele sai dessa posição e descansa em sua própria individualidade, ele corre o risco de ficar inflado e tornar um instrumento para o inimigo. Eu conheço algumas pessoas que tinham uma fazenda maravilhosa, muito produtiva, em um bom bairro. Mas eles ouviram vozes dizendo-lhes para vender tudo e irem para a África. Essas vozes os perturbaram tanto que eles mal tiveram tempo de negociarem. E eles venderam a propriedade por um preço ridículo. As mesmas vozes falavam de um certo navio no qual eles deveriam navegar. Quando chegaram ao porto, descobriram que não havia nenhum navio com esse nome, com aquele nome. A dificuldade era esta: fazê-los não acreditar naquelas vozes falsas. Eles disseram que talvez fosse direção do Senhor para lhes darem outro navio, e a voz logo deu a eles o nome de outro navio. Quando eles então chegaram na África, eles não conheciam nenhuma língua falada ali, mas a voz não os deixou parar. Eles tiveram que voltar com o coração partido, abalado e tendo perdido a confiança em tudo. Se as pessoas tivessem tido bom senso de irem até alguns homens de Deus, cheios do Espírito, e buscado conselhos, eles logo teriam sido persuadidos de que aquelas vozes não eram de Deus. Mas ouvir esse tipo de vozes sempre trará um orgulho espiritual que leva um homem ou uma mulher a pensarem que eles são superiores aos seus irmãos e que eles estão espiritualmente acima de aconselhar-se com homens que eles acham que não são tão cheios do Espírito Santo como eles. Se você ouvir alguma voz que te leve pensar que você é superior àqueles a quem Deus tem colocado na igreja para governar a igreja, cuidado! Isso é certamente do diabo. Lemos no Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você vai descobrir que a verdadeira expressão profética sempre exalta o Cordeiro de Deus. Nenhum toque profético é bom a menos que haja fogo. Nunca espero ser usado por Deus até que o fogo queime. Eu sinto que se eu falar, deve ser pelo Espírito. Ao mesmo tempo, lembre-se que o profeta deve profetizar de acordo com a medida da fé. Se você se levanta em sua fraqueza, se levante apaixonado, porque você quer honrar a Deus e apenas começando, você encontrará a presença do Senhor sobre você. Haja com fé e o Senhor vai encontrar você. Que Deus nos leve continuadamente para esse glorioso fato de fé, para que possamos estar no Espírito Santo de Deus. E Deus irá trabalhar através de nós na linha do milagroso e na linha da profecia, onde sempre saberemos que não é mais nós, mas aquele que está trabalhando através de nós, gerando aquilo que está em seu próprio prazer divino. Capítulo 17. O discernimento do Espírito. Para outro, discernimento de Espírito. 1 Coríntios 12, 10. Há, sim, uma vasta diferença entre discernimento natural e espiritual. Quando se trata de discernimento natural, você encontrará muitas pessoas carregadas com ele, e eles podem ver tantas falhas nos outros. Para tais, as palavras de Cristo vêm a eles no 6º capítulo de Lucas. Certamente se aplica. Porque vês o argueiro que está no olho do seu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho próprio? Se você deseja manifestar discernimento natural, concentre ele antes sobre você mesmo, por pelo menos 12 meses. E você então verá tantos defeitos em si mesmo que nunca mais vai querer se preocupar sobre as falhas dos outros. No 6º capítulo de Isaías,
lemos sobre o profeta estando na presença de Deus. E ele descobriu que até seus lábios estavam impuros e tudo estava impuro. Mas, louve a Deus, existe a mesma brasa viva para nós hoje. O batismo de fogo, o aperfeiçoamento do coração, a purificação da mente, a regeneração do espírito. Quão importante é que o fogo de Deus toque nossas línguas. Em 1 João, capítulo 4:1, somos informados: amados, não acreditem em todo espírito, mas experimente os espíritos para ver se são de Deus. Disse ainda: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual vistes que ainda há de vir, e mesmo agora já está no mundo. De vez em quando eu vejo uma pessoa sobre o poder do maligno, eu tento um ataque, eu pergunto ao poder do mal, ou à força satânica que está dentro daquela pessoa, se Jesus Cristo veio em carne? E imediatamente respondem, não. Eles também dizem, não. Ou tentam segurar a língua da pessoa, tentando impedi-la de reconhecer que Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor e veio em carne. E então devemos nos lembrar daquela outra declaração de João: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode, em nome do Senhor Jesus Cristo, lidar com os poderes do mal e ordená-los que saiam em nome de Jesus. Nós, como povo pentecostal, devemos conhecer as táticas do maligno e ser capaz de colocá-las, de deslocá-lo e expulsá-lo de sua posição em nome de Jesus Cristo. Eu estava pregando em Doncaster, Inglaterra, sobre a linha da fé e várias pessoas foram libertas. Havia um homem presente que estava muito interessado e movido pelo que viu. Ele estava sofrendo com um mal no joelho e tinha metros e metros de flanelas enrolado em torno dele. Depois de chegar em casa, ele disse à sua esposa: eu ouvi aquela mensagem de Wigglesworth e agora eu vou agir sobre ela e obter a libertação. Esposa, eu quero que você seja o público. Ele então segurou seu joelho e disse: saia, seu demônio, em nome de Jesus Cristo. Então ele disse: estou bem, estou curado, esposa. E as muitas flanelas foram retiradas e ele estava lá, curado. Na noite seguinte, ele foi para a pequena igreja metodista primitiva, onde ali ele adorava. Havia muitos jovens que estavam em apuros lá em Jack. E Jack tinha um grande trabalho, levando seus amigos por meio do nome de Jesus. Foi-lhe dado a entender que muitos males na carne são obras de operação do inimigo, mas a sua fé havia aumentado e ele viu que o nome de Jesus tem todo o poder para derrotar o inimigo em toda e qualquer situação. Cheguei uma noite em Gludberg, na Suécia, e me pediram para realizar uma reunião lá. No meio da reunião, um homem caiu de corpo inteiro na porta. O espírito maligno o atirou no chão, manifestando-se e perturbando todo o encontro. Eu corri até a porta e agarrei aquele homem e gritei para o espírito maligno dentro dele: saia, seu demônio! No nome de Jesus, nós expulsamos como um espírito mau. Eu então levantei aquele homem e disse: fique em pé e ande no nome de Jesus. Eu não sei se alguém na reunião me entendeu, exceto o intérprete, mas os demônios sabiam o que eu estava dizendo. Eu falei em inglês, mas esses demônios na Suécia desapareceram. Uma coisa semelhante aconteceu em Christiane. O diabo se empenhara em fascinar pelos olhos e através da mente. Ao mesmo tempo, foi trazido para mim uma bela jovem que era fascinada por alguns pregadores. E só porque nenhum deles se interessaram por ela na linha de namoro e casamento,
o diabo tomou vantagem e a tornou fanática e louca. Eles trouxeram ela de uma distância de umas 200 milhas, 250 milhas nessa condição. Ela havia recebido anteriormente o batismo do Espírito. E você pergunta: existe algum lugar para o inimigo em alguém que foi batizado no Espírito Santo? A nossa única segurança é continuar com Deus e constantemente sendo cheio do Espírito Santo. Você não deve esquecer de Demas. 2 Timóteo, capítulo 4, 10. Ele deve ter sido batizado com o Espírito Santo, por ele ter sido um ajudador importante de Paulo. Mas o inimigo o levou ao lugar aonde ele amou mais o presente mundo e caiu. Quando eles trouxeram essa jovem mulher para mim, o poder do mal foi imediatamente discernido, e imediatamente eu expulsei o mal em nome de Jesus Cristo. Foi uma grande alegria apresentá-la a todas as pessoas em seu perfeito juízo. Novamente, existe uma linha de libertação perfeita, e é aqui que Deus quer que você esteja. Se eu achar que minha paz está perturbada em qualquer linha, eu sei que é o inimigo que está tentando trabalhar. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor prometeu manter sua mente em perfeita paz quando permanecer com Ele. Paulo nos diz para apresentar nossos corpos em sacrifícios vivos, santos, aceitável para Deus, que é o mínimo que podemos fazer. O Espírito Santo move nele. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, né? Mas adiante nos diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ao pensarmos sobre o que é puro, nos tornamos puros. Quando pensamos sobre o que é sagrado, nos tornamos santos. E quando pensamos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos semelhante a Ele. Nós somos transformados à semelhança do objeto no qual o nosso olhar está fixo. Para discernir os espíritos, devemos habitar com aquele que é santo, e ele dará a revelação e desvendará as máscaras do poder satânico em todas as linhas. Na Austrália, fui a um lugar onde houve lares desfeitos, quebrados. As pessoas estavam tão iludidas pelo poder maligno que os homens haviam deixado as esposas e as esposas deixado seus maridos e entraram em afinidade espiritual um com o outro. E esse é o demônio. Que Deus nos livre de tais males nesses dias. Não há ninguém melhor do que o companheiro que Deus lhe deu. Eu vi muitos corações partidos e tantas casas que foram naufragadas. Precisamos de uma revelação real dessas seduções de espíritos malignos que entram e fascinam pelos olhos e destroem vidas e trazem descrédito à obra de Deus. Mas existe sempre carne por trás disso. Nunca está limpo, é profano, impuro, satânico, diabólico, e o inferno está por trás disso. Se o inimigo entrar para tentá-lo em qualquer linha como esta, eu imploro que você olhe instantaneamente para o Senhor Jesus. Ele pode libertar você de qualquer poder demoníaco. Você deve ser separado em todas as linhas. Se for, vai ter fé. O Espírito Santo nos dará este dom de discernimento de espíritos, se o desejarmos, para que possamos perceber por revelação o poder do maligno que vem para destruir. Nós podemos alcançar e obter essa unção do Espírito que revelará tais coisas diante de nós. Você poderá ter pessoas espíritas nas reuniões. Você deve saber lidar com as condições, com as condições espíritas. Você pode então lidar com eles para que não tenham nenhum poder nos encontros. Se você já teve teosofistas ou cristãos cientistas, você deve ser capaz de discerni-los e levá-los à libertação. Nunca brinque com eles, sempre os liberte. São melhores
com sua própria empresa sempre, a menos que estejam dispostos a ser libertos da ilusão em questão. Lembre-se da advertência do Senhor Jesus Cristo. O ladrão não vem a não ser para roubar, matar e destruir. Antes que Satanás possa trazer seus espíritos malignos, tem que haver uma porta aberta. Ouça o que a Escritura, ouça o que a Escritura dizem. Aquele perverso não o toca. 1 João 5,18. O Senhor preservará a ti de tal modo que ele preservará a tua alma. Salmo 121, 7. Como Satanás consegue uma abertura? Quando o santo deixa de buscar santidade, pureza, retidão, verdade. Quando ele para de orar, de ler a Bíblia e dá então lugar a apetites carnais, então é que Satanás vem. Muitas vezes, doenças vêm como resultado da desobediência. Davi disse: antes de ser afligido, extraviei-me. Buscai o Senhor, e ele santificará cada pensamento, cada ato, até que todo o seu ser esteja em chamas, com a pureza santa e com o único desejo por aquele que te criou. Oh, que santidade! Podemos ser feitos puros? Podemos. Todo pecado arrependido e confessado deve desaparecer. Deus pode limpar e afastar todo pensamento mau. Podemos ter ódio pelo pecado e um amor pela justiça? Sim. Deus criará dentro de você um coração puro. Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele vai borrifar-te com uma água limpa e tu serás purificado de toda a tua imundície. Quando ele fará isso? Quando você o buscar por tal pureza interior. Capítulo 18. O dom de línguas. Siga a caridade e deseje dons espirituais, mas dê preferência ao de profetizar. Pois aquele que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Porém, em espírito ele fala mistérios. 1 Coríntios 14, do 1 ao 2. É necessário que tenhamos um grande desejo dos dons espirituais. Devemos ter sede deles e cobiçá-los seriamente, porque os dons são necessários e importantes. É por isso que nós, quando pela graça de Deus recebemos dons, que possam ser usados para a glória dele. Deus nos deixou o dom das línguas para nossa edificação espiritual nele, como um meio maravilhoso e sobrenatural de comunicação do Espírito. Enquanto falamos com ele na língua desconhecida, falamos mistérios maravilhosos no Espírito. Em Romanos 8, 27, lemos: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, quando falamos com Deus em uma língua desconhecida, quando estamos orando, nós podemos ser levados pelo Senhor a interceder. Somos guiados no Espírito e oramos de acordo com a vontade de Deus. E existe algo como o Espírito fazendo intercessão com gemidos inexprimíveis. Nessa linha, quero falar sobre William Booth, que está trabalhando para Deus na Bélgica Congo. Irmão Booth é um poderoso homem de Deus e está dando sua vida pelos pagãos da África. Ele teve febre e morreu certa vez. E disseram: ele morreu. O que devemos fazer? Todas as esperanças pareciam estar arruinadas. E lá estava eles com corações quebrantados, imaginando o que iria acontecer. Eles o deixaram como morto. Mas, em um momento, sem qualquer sinal, ele despertou no meio deles. E eles não podiam entender como isso foi possível. A explicação que ele deu foi esta: que quando ele voltou a si, ele percebeu um calor percorrendo seu corpo. E então ele estava curado. Como isso aconteceu? Isto era um mistério, até que ele foi para Londres e disse às pessoas como ele foi deixado morto, e então foi ressuscitado. Uma senhora veio e pediu uma conversa privada com ele, e conseguiu um horário.
Ela perguntou: Você mantém um diário? Ele respondeu: Sim. Ela disse a ele: Aconteceu em certo dia que fui orar, e assim que me ajoelhei, veio você na minha mente. O Espírito do Senhor tomou a mim de tal forma e orou através de mim em uma língua desconhecida. Uma visão veio ante mim, no qual eu vi você deitado indefeso. E eu gritei na língua desconhecida até que eu vi você se levantar e sair daquele quarto. Ela manteve uma nota da hora ela manteve uma nota daquela hora. E quando ele virou seu diário, ele descobriu que era exatamente o mesmo momento em que ele foi ressuscitado. Existem grandes possibilidades à medida que nós recebemos o Espírito Santo e falamos com Deus em horas tranquilas em nossos quartos. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo para que tudo em você seja carregado com a dinâmica do céu. Aquele que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 4. Você pode ver que aquele que fala em uma língua desconhecida edifica-se. Devemos ser edificados antes de edificar a igreja. Eu não posso estimar o que eu pessoalmente devo ao método da edificação espiritual do Espírito Santo. Eu estou aqui diante de você sendo considerado como um dos maiores enigmas do mundo. Nunca houve um homem mais fraco na plataforma. Língua? Nenhuma. Incapacidade, cheia dela. Todas as coisas naturais da minha vida apontam exatamente para o lado oposto do meu ser capaz de ficar na plataforma e pregar o Evangelho. O segredo é que o Espírito Santo veio e trouxe essa maravilhosa edificação do Espírito. Eu estava levando a palavra continuadamente tão bem quanto eu poderia. Então o Espírito veio como um sopro e ele me iluminou o entendimento. E ele me dá uma linguagem que eu não posso falar rápido o suficiente. Vem muito rápido e está lá porque Deus o deu. Quando o Consolador vier, ele deve lhe ensinar todas as coisas. E ele me deu esse meio sobrenatural de falar em uma língua desconhecida para edificar-me, para que depois de edificado eu possa edificar a igreja. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, lemos: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No versículo 27, lemos: Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Mesmo depois que você é batizado no Espírito, você podem surgir podem surgir momentos em que você possa dizer: eu pareço estar tão fraco, não sei onde estou. A palavra diz que você tem uma unção. Graças a Deus, você recebeu uma unção. O Espírito Santo aqui diz que ele permanece e que ele ensina todas as coisas. Essas são ótimas e definitivas posições para você. O Espírito Santo quer que você desperte sua fé para acreditar que esta é a palavra verdadeira, que você tem a unção e que a unção permanece. Conforme você se levanta na manhã, acredite nessa maravilhosa verdade. E conforme você se rende na presença e no poder do Espírito, você se encontrará falando a Deus no Espírito. E você descobrirá que está pessoalmente edificado ao fazer isso, será edificado ao fazer isso. Deixar tudo sobre você ser uma mentira, mas deixe essa palavra de Deus ser toda a verdade para você. O diabo pode dizer que você é uma pessoa que está seca e nunca fará qualquer coisa, mas você deve acreditar na palavra de Deus, que garante que a unção que dele recebestes permanece em você. Eu gostaria que todos vocês falassem língua, mas prefiro que vocês profetizem, pois maior é aquele que profetiza do que aquele que fala em línguas, a menos que interprete, para que a igreja receba a edificação. Você deve entender que Deus sempre deseja que tenhamos a manifestação do dom da profecia,
Pois quando recebemos o Espírito Santo, recebemos também a luz que precisamos para profetizarmos. No versículo 31 lemos: Todos vocês podem profetizar um por um. Agora a profecia é muito mais importante na congregação do que falar em línguas, exceto que você tenha a interpretação de falar em línguas. E então Deus obtém um equivalente à profecia. Dentro do versículo 13 lemos: Aquele que fala em uma desconhecida língua, ore para receber a interpretação. Esta é uma importante palavra. Depois de eu ter recebido o batismo no Espírito Santo e ter falado em línguas no ato do batismo, como o Espírito Santo me deu a expressão, eu não falei em línguas por 9 meses. Eu estava preocupado com isso, porque eu subia, descia, impondo as mãos sobre pessoas para que pudessem receber o Espírito Santo, e elas eram levadas a falar em línguas. Mas eu não estava tendo alegria de falar. Deus queria me mostrar que falar em línguas, como o Espírito me deu expressão quando recebi o batismo, era diferente do dom de línguas que eu posteriormente receberia. Quando eu colocava as mãos em outras pessoas e ela recebeu o Espírito Santo, eu costumava pensar: ó, Senhor Jesus, seria bom se o Senhor me deixasse falar. Mas ele reteve o dom de mim, pois ele sabia que eu iria encontrar muitos que diriam que o batismo no Espírito Santo pode ser recebido sem falar em línguas, e que as pessoas simplesmente recebem um dom de línguas quando recebem o Espírito Santo, o batismo. Eu não recebi o dom de línguas naquela época, mas 9 meses depois eu estava saindo pela porta uma manhã, falando com o Senhor em meu próprio coração, quando veio um volume de línguas. Quando as línguas pararam, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não pedi por essa manifestação agora, mas foi o Senhor quem as me concedeu. Então eu não vou sair daqui até que me dê a interpretação. E então veio a interpretação, que foi cumprida em todo o mundo. É o Espírito Santo quem fala? Então o Espírito Santo pode interpretar. Aquele que fala em outras línguas, ore para que possa interpretar, e Deus o dará. Não devemos nos apressar sem ter uma compreensão clara do que Deus tem a dizer para nós. O que é então? Vou orar com o Espírito e vou orar com entendimento também. Cantarei com o Espírito e eu cantarei com entendimento também. Versículo 15. Se você orar em uma língua desconhecida no Espírito e não saber o que você está orando, você estará edificado no Espírito, porém não na mente, pois não terá compreensão sem a interpretação. Isto é infrutífero para aqueles ao seu redor, mas você tem o mesmo poder para orar com o entendimento sobre a unção do Espírito Santo quando você desejar orar em uma língua desconhecida. Alguns dizem: ó, eu poderia fazer isso, mas seria eu mesmo fazendo. E se você ora, é você mesmo. E tudo que você faz no começo é você mesmo. Eu me ajoelho para orar e as primeiras e as segundas frases pode ser no natural. Mas assim que vou continuando, o Espírito começa a orar por mim. O início pode ser você mesmo, mas o Espírito Santo guiará. Louvado seja o Senhor. Tudo sobre a fé, e ele e ela dirá. Isso, tudo sobre a fé, e ela dirá. Isto não está certo. A fé diz: está certo. Tudo sobre a fé, e ela dirá: isso não está certo. A fé diz: isto está certo. O homem natural diz: não está certo. A fé diz: está certa. Paulo diz: vou orar com o Espírito e orarei com o entendimento também. E ele o faz com fé. O diabo é contra isso e sua própria carne é contra isso também. Deus, pelo Espírito Santo, nos leva ao lugar abençoado, onde podemos viver, andar, orar e cantar no Espírito. E orar e cantar com entendimento também. A fé fará isso. Fé tem ouvidos surdos para o diabo e para funcionamentos da mente natural. É um grande ouvido para Deus. Fé tem um ouvido surdo para si mesmo e um ouvido aberto para Deus. A fé não toma conhecimento dos sentimentos. A fé diz: você, a fé diz, você está completamente nele. É uma coisa maravilhosa orar no Espírito e cantar em Espírito.
orando em línguas e cantando em línguas, como o Espírito de Deus lhe dá expressão. Eu nunca saio da cama pela manhã sem ter comunhão com Deus no Espírito. É uma coisa maravilhosa da terra. É muito adorável estar no Espírito quando você está se vestindo e você vem para o mundo e o mundo não tem efeito sobre você. Se vocês começarem o dia assim, estarão conscientes das orientações do Espírito durante todo o dia. Agradeça ao meu Deus por eu falar em línguas, mais do que todos vós, mas na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento, para que aquela, para que pela minha voz eu possa ensinar outros também, mais do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Versículo 18 e 19. Muitas pessoas virão e dirão que Paulo disse que preferia falar 5 palavras com línguas, com línguas conhecidas do que 10.000 palavras sem entender. Então sempre será omitida aquela parte da frase: agradeço, meu Deus, por eu falar mais em línguas do que todos vocês. Paulo estava se referindo ao falar excessivamente em línguas sem interpretação, o que não traria edificação para a assembleia. Se não houver intérprete presente, eles devem simplesmente falar consigo mesmo e para Deus. Suponha que tivéssemos alguém pregando e tivéssemos 20 ou 30 pessoas, todas falando em línguas. Seria muito sério. Haveria confusão. As pessoas que assistissem uma reunião assim prefeririam ter 5 palavras de edificação, consolo e conforto do que 10.000 palavras sem entendimento. Porque você sente um toque do Espírito. Porque não é porque você sente um toque do Espírito que você está obrigado a falar em línguas. O Senhor lhe dará uma mente sã para que você mantenha seu corpo em perfeita ordem para a edificação da igreja. Mas Paulo aqui diz que ele falou em língua mais do que todos. E como é evidente que a igreja de Coríntios foi dada a isso de maneira muito considerável. Ele certamente deve ter falado muito em línguas de dia e noite. Ele ficou tão satisfeito com esse maravilhoso e sobrenatural forma de ser edificado, pois com essa edificação interior, ele também poderia ir à igreja e pregar de uma maneira que todos podiam entendê-lo, para então edificar maravilhosamente os santos. Na lei está escrito: com homens de outras línguas e com outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim eles não me ouvem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para aqueles que não acreditam, mas para aqueles que Portanto, as línguas são um sinal não para aqueles que acreditam, mas para aqueles que não acreditam. Versículo 21, 22. Há muitos que se dizem crentes que são extremamente incrédulos. Um dos incrédulos crentes era um ministro metodista que vivia em Sheffield, na Inglaterra. Um homem deu-lhe um cheque e disse para tirar um descanso. Este homem também deu a ele meu nome e endereço. Então, quando ele chegou a Bradford, ele começou a perguntar sobre mim. Ele foi advertido contra mim como uma das pessoas que falam em línguas, e foi dito para ter cuidado e não ser enganado, pois tudo isso era do diabo. Ele disse: eles não vão me enganar, eu sei lidar com isso. Ele estava bastante abatido e precisava descansar. E quando ele veio, ele disse: um amigo seu me enviou até você. Está tudo bem? Eu respondi: sim, e seja bem-vindo. Mas não poderíamos fazer nada com aquele homem. Era impossível. Falar? Você nunca ouviu alguém falar como ele? Era falar, 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 falar. Eu disse: vamos deixar ele sozinho. Ele certamente vai terminar algum dia. Jantamos e ele conversou durante a hora do jantar praticamente toda. Nós tivemos a próxima refeição e ele falou sobre isso. Foi na nossa
foi a nossa reunião na sexta-feira para aqueles que procuravam o batismo e o salão começou a encher de pessoas. E ele ainda estava falando. Ninguém podia obter vantagem sobre ele. Ele se alojou em um lugar onde ele não poderia ser perturbado por aqueles que entravam. Eu lhe disse: Irmão, você terá que parar agora, nós vamos orar. De modo geral, cantamos um pouco antes de ir para a oração, mas dessa vez foi diferente. Foi a ordem de Deus. Nós fomos direto para a oração. E assim que começamos a orar, duas jovens, uma de um lado e outra de outro, começaram a falar em línguas. E para esse ministro, que estava presente na reunião, era tudo tão estranho para ele. Aí ele mudou de um lugar para outro para ouvir o que elas estavam dizendo. Em pouco tempo, ele disse: Eu posso ir para o meu quarto? Eu disse: Sim. O irmão, sim, se o irmão quiser. Então ele foi para seu quarto e tivemos, ali um tempo maravilhoso da reunião. Fomos então para casa por volta de umas 11, 11 horas, ou 21, ou 23 horas. E às 3:30 da manhã, este homem veio à porta do quarto. Toque, toque, toque. Posso entrar? Sim, entre. Ele abriu a porta e disse: Ele veio! Ele veio! Segurando a sua boca, pois ele mal conseguia falar inglês. Eu disse: Volte para sua cama e nos diga amanhã. Línguas são para o incrédulo. E este homem era um incrédulo crente. Repetidas vezes tenho visto a convicção chegar sobre as pessoas através do falar em línguas. Então, na manhã seguinte, ele desceu para o café da manhã e disse: Oh, não foi uma noite maravilhosa? Ou seja, foi uma noite maravilhosa. Ele disse: Eu sei grego e hebraico. E aquelas duas jovens estavam falando essas línguas. Uma dizia em grego: acertar com Deus. E a outra estava dizendo a mesma coisa em hebraico. Eu sabia que era Deus falando. E eu sabia que não era elas. Eu primeiro tive que me arrepender. Eu vim incrédulo, mas eu descobri que Deus estava aqui. Durante a noite, Deus me colocou no chão por cerca de 2 horas. Eu estava rendido, então Deus me quebrou. Nesse ponto, ele começou a falar em línguas novamente ali na mesa do café. Deus terá testemunha de seu grande poder, para que nenhum homem possa o contradizer. Você verá que quando o Espírito Santo falar através de você em línguas, interpretação, ele considerará convicção a incrédulo convicção a incrédulo ao ar livre, e você descobrirá que Deus o convencerá por este meio. Vou explicar a você a maneira mais perfeita de receber o dom. Venha comigo para o segundo capítulo de 2 Reis, e eu vou mostrar um homem recebendo um dom. Elias tinha sido poderosamente usado por Deus em invocar fogo em outros milagres. Eliseu estava movido por um grande espírito em cobiçar, em desejar ter tal dom de Elias. Você pode ser muito cobiçoso pelos dons do Espírito e Deus os permitirá a você. Quando Elias disse a Eliseu: Eu quero que você fique em Gilgal e eu seguirei caminho. E Eliseu replicou: Como vive o Senhor e como tua alma vive, eu não o deixarei. Não havia como pará-lo. Quando Elias pediu a Eliseu para ficar em Jericó, Eliseu respondeu em essência: Não vou parar. O homem que para não ganha nada. Não pare, nem em Jericó, e nem pare no Jordão. Não pare em lugar nenhum. Siga adiante, e Deus irá te levar em toda a plenitude que Ele tem para você. Eles vieram para o Jordão, e Elias pegou seu manto e feriu as águas. Elas se dividiram, e Elias e Eliseu foram em solo seco. Elias voltou-se para Eliseu e disse em substância:
olha aqui, o que você quer? Eliseu estava querendo o que iria ter. E você pode cobiçar tudo que Deus diz que você terá. Eliseu disse: peço-te uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Esse foi o auxiliar que lavou as mãos de seu mestre. Mas o seu espírito ficou tão grande que ele propôs em seu coração que, quando Elias saísse de cena, ele ocuparia o seu lugar. Elias disse: tu tens pedido uma coisa difícil. No entanto, se tu me veres quando eu for retirado de ti, será assim te concedido. Que Deus o ajude a nunca parar de perseverar até que você obtenha o que deseja. Deixe sua aspiração ser grande e sua fé levantar-se até que esteja totalmente em chamas pelo melhor de Deus. Eles seguiram em frente e, como um passo atrás do outro, eles foram. Eliseu se propôs a manter os olhos em seu mestre até o fim. Foi preciso uma carruagem de fogo e cavalos de fogo para separá-los. E Elias subiu em um redemoinho aos céus. Eu posso até imaginar um grito, Eliseu clamando: Pai Elias, largue o manto! E desceu. Oh, posso imaginar, né? Ali caindo, caindo, caindo. Eliseu pegou. Eliseu pegou então, né, todas as suas próprias roupas e cortou-as em duas partes. E ele então assumiu o manto de Elias. Eu não creio que, quando Eliseu colocou aquele outro manto, ele sentiu qualquer diferença em si mesmo. Mas quando ele veio para o Jordão, ele tomou o manto de Elias e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E as águas separou-se, e ele caiu em solo seco. E os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. É como receber um dom. Você não sabe que tem até você agir com fé. Irmãos, irmãs, como vocês perguntam, acredita?